Olá, este é o canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você. Eu sou a professora Marisa Dionísio e hoje nós vamos falar sobre reprodução em gimnospermas. Bem, antes de falarmos disso, vamos pensar um pouquinho a respeito desta frase aqui do Paulo Freire, o grande pedagogo brasileiro. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, e sem aprender a fazer esse caminho, caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E o sonho de muitos hoje é aprender, aprender para ter uma profissão, para escolher aquilo que quer efetivamente fazer na sua vida. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a reprodução das gimnospermas, Lembrando que gimno, no, esperma, semente. As gimnospermas são os primeiros grupos de plantas a apresentar sementes, porém essas sementes são nuas, São desprovidas de um envoltório para o qual nós damos o nome de fruto. As gimnospermas, no entanto, também foram o primeiro grupo que, além de apresentar a semente, são fanerógamas, ou seja, elas produzem esses órgãos reprodutores aqui, macroscópicos, E o órgão macroscópico feminino aqui no Brasil nós chamamos de pinha, nome popular, mas nós conhecemos bastante. Bem, vamos ao que interessa, reprodução nas gimnospermas. Apesar de as gimnospermas poderem fazer reprodução assexuada por propagação vegetativa, que nós chamamos popularmente de mudas, gerando indivíduos geneticamente idênticos, nosso foco maior vai ser na reprodução sexuada, que nas gimnospermas acontece por alternância de gerações ou metagênese. Lembrando que a reprodução sexuada é aquela em que ocorre a fusão de material genético, combinação de material genético masculino com material genético feminino, dando origem a indivíduos geneticamente diferentes de seus genitores. Quando nós falamos que uma reprodução é por alternância de gerações ou metagênese, nós vamos lembrar aqui que um organismo diploide dá origem a organismos haploides, que geram organismos diploides e assim por diante, por isso esse nome, alternância de gerações. Os organismos que fazem reprodução por alternância de gerações ou metagênese têm um ciclo que, para se completar, precisa de uma geração diploide, que nós chamamos de esporófito, e uma geração haploide, que nós chamamos de gametófito. Então, nós chamamos este ciclo de ciclo haplodiplobionte ou diplobionte. É preciso que a gente se lembre que nós vamos ter aqui, olha, então, o gametófito. A definição de gametófito é geração constituída por células haploides. O gametófito nas gimnospermas é muito reduzido, ele é muito pequeno, menos de milímetros de comprimento. Ele é transitório, o tempo de vida dele é extremamente curto. Existe gametófito masculino que chega a durar 10 minutos no máximo. E durante a sua curta vida, ele é nutrido pelo esporófito. Então, ele não faz fotossíntese, não produz seu próprio alimento. Quem nutre o gametófito é o esporófito. Só que ele tem sexos separados. Então, nós vamos ter o gametófito masculino, chamado tubo polínico. Olha aqui, aqui é um desenho do tubo polínico. Aqui é uma fotografia, esse aqui é o grão de pólen. E a partir do grão de pólen germina o gametófito adulto masculino, chamado tubo polínico. No interior do tubo polínico vão se formar os gametas masculinos, que são transportados por ele à medida que ele cresce em direção ao gameta feminino. Bem, o gametófito masculino das gimnospermas é chamado de saco embrionário, formado por células haploides.
isto é um saco embrionário. O saco embrionário fica no interior de uma estrutura maior chamada óvulo, né? E o saco embrionário, formado por células haploides, vai formar os gametas femininos, chamados de oosfera. Vejam que o gametófito feminino se desenvolve no interior do óvulo. O óvulo é parte da estrutura reprodutora do esporófito. Então, o óvulo é constituído por células diploides. Dentro dele forma-se o saco embrionário, gametófito feminino, formado por células haploides e produtor dos gametas femininos, chamados oosfera. O esporófito, por sua vez, é o organismo que a gente enxerga, é a planta propriamente dita. Aqui eu tenho esporófito, aqui eu tenho outro esporófito, né? É o organismo formado por células diploides. Nas gimnospermas existe uma predominância do esporófito, que nela então é desenvolvido, duradouro e independente, ou seja, o esporófito das gimnospermas, ele é maior, mais desenvolvido, mais complexo em relação ao seu gametófito. O tempo dele de vida é bastante longo e ele é autótrofo, clorofilado, ele faz fotossíntese e, fazendo fotossíntese, ele produz seu próprio alimento. Bem, nós vimos que as gimnospermas são organismos fanerógamos porque produzem órgãos reprodutores macroscópicos e que nós chamamos de estróbilos. Então, aqui nós temos, olha, um estróbilo masculino, né, que nós chamamos de microstróbilo, e aqui um estróbilo feminino, que nós chamamos de megaestróbilo. O microstróbilo, que é o masculino, ele é formado por essas folhinhas aqui, ó. Essas folhinhas parecem feitas de madeira, são endurecidas, rígidas. Cada folhinha desta é chamada de microsporófilo. Esporófilo, folha, microsporófilo, folhas reprodutivas masculinas. Os microsporófilos cobrem bolsinhas chamadas microsporângios, né? É dentro desses microsporângios, que são representados aqui, olha, que vão se formar os grãos de pólen. Aqui é o eixo do estróbilo, aqui então as folhas masculinas que recobrem os microsporângios, dentro dos quais vão se formar os grãos de pólen. Aqui nós temos o estróbilo feminino, que aqui no Brasil a gente conhece com o nome de pinha, né? Os estróbilos femininos contêm estruturas chamadas óvulos, e os óvulos formam em seu interior o saco embrionário contendo a oosfera. A oosfera é o gameta feminino, né? Aqui nós temos o eixo do estróbilo feminino. Bem, agora nós vamos ver o que acontece durante a produção das estruturas masculinas. Então vamos imaginar que aqui eu tenho um estróbilo masculino constituído por células diploides. Cada estruturazinha dessas aqui, cada quadradinho desse, é uma folhinha modificada, é um microestróbilo. Lembrando, ele é formado por células diploides. E dentro deste microestróbilo está o microsporângio. O que é o microsporângio? É o órgão produtor de esporos masculinos. Esse microsporângio também é formado por células diploides. Vamos imaginar que eu cortei aqui o microsporângio e aqui nós temos o que nós podemos observar dentro dele, que é uma célula diploide, para a qual nós damos o nome de célula-mãe dos megásporos ou megasporócito. Esta célula que está aqui, ó, então vamos só retomar. Essas células megasporócitos diploides estão no interior de estruturas chamadas megasporângios, cobertas por folhas modificadas chamadas microsporófilos, e o conjunto dessas estruturas forma o estróbilo
masculino. Bem, o que acontece com essas células diploides, que nós chamamos de células-mãe dos megásporos ou megasporócitos? São estas células que sofrem divisão reducional, a meiose. E aqui dentro, quando estas células sofrem meiose, elas vão dar origem a 4 células, cada célula-mãe dos micrósporos vão dar origem, não megásporos, desculpem, aqui tem um erro, né? Micrósporos. Elas vão dar origem a 4 células chamadas micrósporos. Esses micrósporos se formam aqui no interior do microsporândio. E como elas são resultantes da meiose, os micrósporos são células haploides, tá? Então vamos só refazer aqui, ó. Células mãe dos micrósporos, desculpem nossa falha, diploides, sofrem meiose. Cada célula mãe de micrósporo forma 4 micrósporos haploides por meiose. Aqui dentro, de onde? Do microsporândio. Esses micrósporos haploides sofrem um processo de diferenciação. O que é diferenciação? Diferenciação é uma especialização, é uma modificação, uma alteração de uma estrutura para que ela possa realizar melhor uma determinada função. Após a diferenciação, cada micrósporo diferenciado forma uma estrutura que é um gametófito masculino jovem, que nós chamamos de grão de pólen, né? Grão de pólen é uma estrutura haploide. Então vejam, aqui nós temos uma fotografia de um grão de pólen, aqui a célula que vai dar origem ao tubo polínico, aqui uma célula germinativa que vai fazer esse grão de pólen se desenvolver e dar origem aos gametas, né? E aqui nós temos essas abas, porque os grãos de pólen que são formados aqui no interior do microsporândio, eles são transportados pelo vento. E esse transporte do grão de pólen pelo vento, após a sua formação, aqui no estróbilo masculino, é que nós chamamos de polinização anemófila. Vejam, anemos, vento, filos, que tem afinidade. Polinização pelo vento. Esses grãos de pólen são formados em grande número e eles são bastante leves. Eles são formados aqui, olha, no interior do estróbilo masculino. Quando os grãos de pólen estão prontos, esta folhinha modificada se abre, destampa o microsporândio, que libera os grãos de pólen. Quando o vento bate, dispersa esses grãos de pólen. Enquanto os grãos de pólen estão sendo formados, vejamos o que acontece na estrutura feminina. Olha aqui, nós temos um estróbilo feminino, que aqui no Brasil nós conhecemos com o nome de pinha, que é o órgão reprodutor macroscópico, e ele tem essas folhinhas aqui, olha, chamadas megasporófilos. Quando aparecer essa palavra mega aqui, megasporófilo, megasporângio, esse mega aqui indica a estrutura feminina. Então, esses megasporófilos são folhas modificadas, ó, elas parecem feitas de madeira, são duras, são rígidas. E elas recobrem o óvulo, né? Esta estrutura é um óvulo, olha, o óvulo de gimnosperma. Esse óvulo não é o gameta feminino, como nos animais. Nos vegetais, o óvulo é uma estrutura diploide, né, e pluricelular. Então, aqui nós temos, ó, a folhinha modificada, que é essa aqui, e ela recobre o óvulo. Dentro do óvulo está o megasporângio. E esse megasporângio vai dar origem aos esporos femininos. Então, vejam só, nós vamos ter aqui, olha, dentro do megasporângio, que fica dentro do óvulo, uma célula diploide chamada megasporócito, ou células-mãe dos megásporos. Este megasporócito sofre divisão reducional, sofre meiose. Quando o megasporócito sofre meiose, ele dá origem aqui a 4 células, olha.
e essas células são chamadas de megásporos. Então, isto é um megásporo, outro e outro. Nós temos que todos os megásporos que se formaram aqui no interior do megasporângio são células haploides. Só que vocês percebem aqui que 3 megásporos são pequenininhos e tem um megásporo maior que ficou com uma quantidade maior de citoplasma. Este é o megásporo funcional e esses 3 megásporos não funcionais acabam degenerando. Aqui no óvulo nós vamos ter uma abertura chamada micrópila, olha só. Então ficamos aqui, olha, megasporângio, aqui sobrou um megásporo funcional e esses 3 aqui, ó, degeneraram. E aí o que vai acontecer? Este megásporo funcional haploide, que está aqui, ó, no interior do óvulo, ele começa a sofrer sucessivas mitoses. Então, uma célula se divide e forma 2 formam 4, que formam 8, 16, 32, e vai aumentando o número de células aqui no interior, dando origem ao gametófito feminino, que nós já comentamos, chamado megaprótalo ou saco embrionário. Então, este é o saco embrionário, gametófito feminino, que eu também posso chamar de megaprótalo. O que acontece com esse saco embrionário? Olha, em determinado momento, ele forma células chamadas oosferas. Pode formar uma oosfera, 2 oosferas, enfim, depende da espécie de planta aí. Então, aqui nós temos a oosfera. Então, onde ficam essas oosferas? Gametas femininos. Elas fazem parte do saco embrionário, que é o gametófito feminino. Este gametófito feminino se desenvolveu no interior do óvulo. Olha, aqui está o óvulo, aqui está o microsporófilo, aqui está a parede do óvulo, que a gente chama de integumento, e aqui é essa aberturazinha que vai ser super importante, chamada micrópila, tá? Então, agora, este óvulo com o saco embrionário dentro, este é um indivíduo, é a geração haploide feminina, ele está pronto para que ocorra a fecundação. Então, este processo aqui nós já comentamos, pelo qual o gametófito se desenvolve no interior de uma estrutura, né, reprodutora, nós chamamos de endosporia. A endosporia apareceu pela primeira vez nas gimnospermas. O que nós vamos ter aí, então? Então, olha, vamos começar para ver o que acontece quando acontece o encontro da estrutura masculina e feminina. Então, nós temos aqui, ó, estróbilo feminino, chamado cone ou inflorescência, aqui uma fotografia, né, para ficar melhor. Aqui as folhinhas modificadas, que são essas folhas aqui chamadas megasporófilos, diploides. Dentro delas, os óvulos com os megasporângios, também diploides. Aqui um esqueminha de um óvulo, ó, um óvulo. Aqui a escama ovulífera, aqui em cima ficaria o megasporófilo. Aqui a parede do óvulo, chamada integumento. O megasporângio, né? Aqui uma camada de células chamada nucela. E no interior do megasporângio, as células mãe dos megásporos, que nós também costumamos chamar de megasporócitos. Então, essa célula aqui, ó. Esta célula sofre meiose, divisão reducional. Após a meiose, esta célula lá dentro do óvulo vai dar origem a 4 células haploides, ó. Dessas 4 células chamadas megásporos, 3 são bem pequenas e degeneram, são os megásporos não funcionais, e fica o megásporo maior, mais desenvolvido, que é o megásporo funcional, também haploide. Este megásporo haploide sofre sucessivas mitoses e vai formar uma série um conjunto de células aqui no interior do óvulo, né, que nós chamamos de saco embrionário ou megaprótalo, que é o gametófito feminino, haploide, geração haploide
feminina. E aí este gametófito vai formar o gameta feminino, que é a oosfera, também haploide. E aqui nós temos a micrópila, que é uma aberturazinha no óvulo. O que acontece a partir daí? A partir daí chegam os grãos de pólen, ocorre a polinização anemófila. Muitos grãos de pólen chegam. Se o grão de pólen pousar aqui, próximo da micrópila, este grão de pólen germina e dá origem ao tubo polínico. Quem é o tubo polínico? É o gametófito masculino. O gametófito masculino cresce para dentro do óvulo. Ele penetra no óvulo pela micrópila, né? E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai dando origem aos gametas masculinos chamados núcleos espermáticos. Os núcleos espermáticos não precisam mais de água para a fecundação. Por quê? Porque eles vão chegar até a oosfera à medida em que o tubo polínico cresce. Tem uma frase muito famosa na biologia que fala assim, olha, o nadar dos anterozoides, vamos lembrar, anterozoides eram os gametas masculinos das criptógamas. O nadar dos anterozoides foi substituído pelo crescer do tubo polínico. Não precisa mais de água para a fecundação, porque à medida que cresce, o tubo polínico leva o gameta masculino até o gameta feminino, que é a oosfera. Quando o núcleo espermático atinge a oosfera, ocorre a fecundação. Após a fecundação, com a formação de um zigoto, né, o zigoto é a primeira célula do novo organismo, esse diploide, uma série de mudanças ocorre no óvulo, né, e no saco embrionário. O que acontece no óvulo? Olha, as paredes do óvulo se desenvolvem, endurecem, se modificam e viram e se transformam na casca, no tegumento da semente. Né? O saco embrionário, que era o gametófito feminino, ele acumula reserva nutritiva e vai formar um tecido para nutrir o embrião. Este tecido é chamado de endosperma primário. E este endosperma primário, como ele teve origem no saco embrionário, ele é formado por células haploides. Qual a função do endosperma primário? O endosperma primário vai nutrir o embrião. Então, essa estrutura agora, que foi gerada pela modificação do óvulo após a fecundação, é que nós chamamos de semente. A semente é formada por uma parede externa, que nós chamamos de tegumento, é formada por um tecido de nutrição, né, que acumulou reserva nutritiva, constituído por células haploides, que nós chamamos de endosperma primário, e a plantinha, né, que está se desenvolvendo lá dentro, que é o embrião. Né? Para nós guardarmos, o tegumento da semente é diploide, o embrião é diploide, e o endosperma primário é haploide. Bem, essa semente aqui no Brasil, né, boa parte das plantas nós chamamos de pinhão, ela é liberada, ela é transportada, ela é disseminada, principalmente por pássaros. Aqui no Brasil, nós temos a gralha azul, que é um pássaro que dissemina muitas sementes do pinheiro do Paraná. Né? Ela se alimenta e dissemina dessas sementes. Se a semente cair num ambiente favorável, né, que contenha água, minerais e tudo mais, o que vai acontecer? Esse embriãozinho continua fazendo mitoses, né, e vai aumentando o número de células até que ele emerge da semente e vai germinar, dando origem a um novo esporófito. Lembrando que o esporófito é a geração diploide. Esse esporófito, ao se tornar maduro, vai formar estróbilos
femininos ou estróbilos masculinos, e aí nós começamos todo o processo novamente. Bem, lembrando então uma parte que é bastante importante, olha, na fecundação que ocorre no interior do óvulo, um núcleo espermático trazido pelo tubo polínico, que é o gameta masculino haploide, ele fecunda a oosfera também haploide, que é o gameta feminino, e após a fecundação vai se formar a primeira célula do novo organismo, que é o ovo ou zigoto. Este zigoto diploide, porque ele é formado por N cromossomos que vieram do núcleo espermático, mais N cromossomos que vieram da oosfera, ao se desenvolver por mitoses, ele vai gerar o embrião, e o embrião germinando forma um esporófito, que é a plantinha. O saco embrionário, gametófito feminino, formado por células haploides, acumula reserva nutritiva e vai formar um tecido de nutrição chamado endosperma primário, que é formado por células haploides. O integumento do óvulo, que era a parede do óvulo, ele vai se tornar rígido e vai formar o tegumento da semente, que vai proteger essa semente, né? Então, aquilo que antes era óvulo vai se transformar na semente. Aqui nós temos uma semente com todas as estruturas. As sementes das gimnospermas, então, são formadas por um tegumento diploide, um tecido de nutrição haploide, chamado endosperma primário, e o embriãozinho, que vai formar a futura plantinha, que é um embrião diploide. Bem, nós fechamos esta parte, então, de reprodução de gimnospermas. Esperamos que você tenha gostado e, se você gostou, dê um like. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal Biomarrila, que voltará em breve com mais temas de biologia. Até breve